doutor Márcio, vamos só trocar aqui o microfone, porque eu estou com a impressão de que esse seu microfone não está legal. Então você faixa para cá, que é ao vivo, né? Agora sim, pronto, beleza. Bom dia de novo, né? Para todos os Bom ouvintes, dia, doutor Márcio. Bom dia, meu amigo. Agora sim, voz forte, né? E aí, tem uma pergunta aqui, deixa eu antes começar, porque na semana passada um ouvinte procurou aqui o nosso programa para dizer que está com dificuldade de ser atendido pelo PROCON aqui de Caicó. Ele disse que por várias vezes procura a central, quando chega lá não tem mais ficha. Aí ele disse, poxa vida, qual é o horário que a gente tem que ir para o PROCON? Quantas fichas são fornecidas por dia? Não poderia aumentar? Como é que é essa questão? Marcos, olha, são 15 fichas por dia para o atendimento pela manhã no PROCON, certo? São distribuídas unicamente às 7 da manhã, no momento da fila. Poderia aumentar, olha, nós trabalhamos no PROCON aqui, eu fui nomeado no dia 16 de fevereiro de 2015. De lá para cá, meu amigo, eu não tive nenhuma folga, não tive férias. Eu não tenho os números desse ano. O do ano passado foram quase 4.500 atendimentos, foram 4.429 atendimentos do PROCON aqui em Caicó. Tem o atendimento na parte da tarde, certo? Que ele é muito útil, muito importante também. Mas de manhã o número é muito maior. Tá? Então, o horário do PROCON de atendimento é de 7 às 12h30, certo? A gente tem registro de atendimento lá de serviço, processos abertos, 5 da manhã, 6 da manhã, porque fica de um dia para o outro. Então, não tem, a única chance de aumentar é se aumentar o contingente de servidores, né? Inclusive, nós tivemos aqui há alguns dias várias reuniões para votação do orçamento, né? Do quadriênio do governo do estado, da lei orçamentária não anual, mas os projetos para o governo inteiro, da professora Fátima. E uma das propostas que o PROCON daqui de Caicó apresentou, foi a da criação de uma coordenadoria regional do PROCON. Né, porque nós temos só uma coordenadoria na capital do estado, ali se irradia para o resto do estado. Então, com uma coordenadoria aqui em Caicó, poderíamos passar de 3 servidores para talvez 10, como no passado houve, no PROCON no passado, há 10 anos atrás, tinha 8 servidores, tinha estagiários. Hoje somos só 3, né? Só 3, um computador funcionando, mas funciona pelo menos isso. Mas enfim, nós temos poucas pessoas, o contingente é pequeno. Essa ideia que foi dada aqui pelo PROCON de Caicó, da criação da coordenadoria, porque se veria todo o seridó, poderia melhorar, tem que ser implementado. Do jeito, aumentar como está hoje não tem como, é impossível. Senão ia ter que aumentar o dia para 36 horas ou ter que aumentar os dias da semana, porque eu trabalho lá de domingo a domingo. Então o horário é esse, são 15 fichas por dia para o atendimento da manhã, certo? E são distribuídas às 7 da manhã. Então nós temos um número muito alto de atendimentos. Se alguém achou, não conseguiu, tem que reclamar mesmo, tem que reclamar. Nós trabalhamos com reclamação, nós trabalhamos com esse serviço de impacto, né? Ele é uma contenda diária. Então, nós temos que reclamar se temos alguma coisa errada. Então, quem sabe com reclamação, chegando no meio correto, ao órgão correto, possa aumentar o nosso número de servidores, possa no futuro haver um concurso público para o PROCON, que até hoje não aconteceu, possa ser criada essa coordenadoria regional. Então, o atendimento é difícil, gente que chega cedo, às vezes fica sem ficha, isso acontece de fato, mas a gente espera que isso melhore, né? Até porque o número, nós temos aqui na cidade de Caicó, que atende uma parte do seridó, um número de atendimentos igual a todo o resto do estado, né? Nós temos aqui a metade do atendimento do estado inteiro do Rio Grande do Norte. Então eu espero que a saída seja um dia, que não demore muito, a criação de uma coordenadoria regional do PROCON aqui para o seridó. Então são 15 fichas por dia, horário que são distribuídas às 7 da manhã. 7 da manhã. Às 7 da manhã. Se por acaso às 7 da manhã não forem distribuídas às 15, acontece às vezes, não vai ter mais ficha. Por quê? Porque esse atendimento no PROCON, Marcos, é uma ponta do iceberg. Tem um atendimento, cada atendimento será depois a abertura de um processo, um registro de processo. Você tem que eventualmente apurar alguma denúncia numa loja, no posto de combustível. Você tem alguma atividade também judicial que tem que ser realizada. Então é uma ponta do iceberg. O atendimento fica desse jeito enquanto estiver no formato atual. A gente espera que vá melhorando, né, com o passar do tempo. Parabenizar aqui a nossa amiga Maria Emília, né, está hoje aniversariando, mãe do nosso amigo Eduardo Lopes. Para você, Maria Emília, que Deus possa abençoar imensamente, parabéns pelo seu aniversário. Tem pergunta aqui chegando, é o seguinte: bom dia, Marcos Dantas, gostaria de fazer uma reclamação sobre o descaso da UNP com os seus alunos do ensino à distância EAD. Nunca tem uma pessoa para resolver os nossos problemas. O descaso é grande, principalmente no período do estágio. Muitos locais aqui em Caicó não querem receber os alunos EAD da UNP e a faculdade não resolve essa situação.
Muitos de nós não temos locais para estagiar e temos que ficar se humilhando a um e a outro para conseguir um estágio, e a UNP não vai atrás de local de estágio para nós alunos EAD. Isso deveria ser responsabilidade dela. Nós alunos somos os mais prejudicados porque ficamos muito estressados com toda essa situação. São vários problemas e as disciplinas que fecham antes dos prazos das atividades. Tem gente que as disciplinas nem abriram ainda. E para a gente conseguir a documentação para estagiar é outra dificuldade, porque o sistema simplesmente não funciona direito, é sempre com atraso, e quem sai prejudicado somos nós alunos. É um descaso muito grande. E aí, nessa questão, por exemplo, a ouvinte diz que é aluna da UNP, curso à distância, né, do serviço social, não está conseguindo estágio. De acordo com ela, a UNP não faz qualquer esforço para que ela consiga um estágio. Como é que é essa situação? Isso cabe, por exemplo, o direito do consumidor? Marcos, cabe sim, com certeza. Tem dois apontamentos aí que eu percebi na pergunta muito importantes. Um é o acolhimento geral ao aluno, onde a ouvinte fala que não consegue resolver nenhum problema, não consegue contato com a faculdade. Olha, o acolhimento do aluno dentro de um contrato educacional oneroso, privado como esse, ele é intrínseco ao contrato. Então você tem que sempre dispor de um funcionário ou de alguns funcionários para dar informações, para resolver algum problema, discutir um assunto financeiro, discutir às vezes uma parcela que está em atraso, o juro está sendo cobrado, a questão das aulas, o horário de aulas, a carga horária do curso inteiro. Então você tem que ter, a faculdade tem que dispor dos servidores para essa questão que é de acolhimento. Isso aí ele é intrínseco ao contrato e é obrigatório. Em relação à questão do estágio, por exemplo, a faculdade particular ela não tem envolvimento em relação aos estágios, mas se a privada, a pública que não tem, se a privada tiver, se ofertar isso como propaganda, se ela se compromete a intermediar o estágio, algumas se comprometem, você vê na televisão inclusive, algumas universidades privadas se comprometem à colocação profissional, se comprometem à questão do estágio, então isso tem que ser cumprido. Você está pagando não só pelas aulas do EAD, que é a distância, mas está pagando também por essa colocação. Então tem que ver como foi a propaganda, a oferta, se está no contrato. Em relação à questão do acolhimento, de você ter alguém para resolver o problema, seja qual for o problema, isso é obrigatório. Isso tem que ter, né? Se o curso era para ter tantas horas aula e foi reduzido, no mínimo que deve acontecer é uma redução do valor que você tem que pagar também, certo? Porque você paga pela hora aula, não é só pelo curso em si. Se não tem professor, se você está com uma mensalidade em atraso, não tem alguém para discutir, para resolver o problema, isso é grave, isso não pode acontecer. Em relação à questão do estágio, eu tinha que ter, por exemplo, a informação se a universidade se compromete a prestar pelo menos um auxílio, a fazer um encaminhamento, porque ela não pode, por exemplo, é um contrato de duas pontas. A universidade não tem como obrigar certa empresa, certa pessoa jurídica, certo setor público, por exemplo, a aceitar um aluno de estágio. Ela não tem como obrigar. Mas se ela se compromete pelo menos a intermediação, ela tem a obrigação de proceder com essa intermediação, enviar documentos, apresentar nomes de alunos, realizar, por exemplo, alguma seleção para estágio, se ele for remunerado. Então, o contrato ele tem que ser cumprido. Quando você assina o contrato educacional, nesse caso em que há essa promessa da colocação profissional, ele tem que ser cumprido, mas você está pagando por aquilo também. Então, todo descumprimento contratual, ele vai ter que ser analisado sob duas óticas, na possibilidade de anulação ou de exigência do cumprimento. Então, se o aluno entende que não está recebendo por aquilo que ele está pagando, tem que haver uma redução, tem que ter um abatimento. E se há uma promessa realmente da colocação profissional, tem que ser cumprido, senão a empresa pode ser punida, ela não pode trabalhar com uma propaganda enganosa, prometendo mundos infundos que ela não está conseguindo cumprir, ou pior, que não está nem tentando, sequer se esforçando para cumprir. Ela também deixou claro que a UNP não vem, por exemplo, fornecendo a documentação que ela precisa no tempo hábil, né? Se ela for prejudicada por causa disso, ela pode procurar o PROCON? Ela pode procurar o PROCON em relação ao prejuízo, Marcos. Se, por exemplo, digamos que um aluno ele não consiga o estágio que estava garantido, que ele poderia conseguir, porque a documentação não foi encaminhada. Até uma questão mais grave, nós tivemos casos aqui, inclusive houve denúncias aqui deste programa, em relação a universidades que não estavam entregando os certificados, os diplomas aos alunos. E nós temos alunos aí, inclusive aprovados em concurso público, mas com o perigo de perder a sua vaga no concurso público, porque não tinha o diploma, não tinha o certificado, não tinha uma declaração.
Então isso é tudo muito grave. Via PROCON, se pode exigir o cumprimento do contrato, o abatimento do preço, se for o caso. Judicialmente você pode discutir qualquer prejuízo que você venha a sofrer, seja de natureza material, moral ou até uma indenização por ato ilícito, se for o caso. Tem mais pergunta aqui, doutor Márcio, bom dia. Sou consultora de uma marca de cosméticos, fiz um pedido e coloquei no cartão de crédito que não veio constando na fatura. Eu fui no site, procurei o boleto e não encontrei no site, só tinha que eu não tinha nenhuma pendência. Com um mês, a empresa começou a me cobrar por mensagem falando que meu nome estava no Serasa. Aí fiz outro pedido, pois o pedido que estava pendente, que eles passaram a me cobrar, juntou-se ao que eu estava fazendo. Fechei o pedido, dividi em 2, paguei, o nome ficou limpo. Aí o que é que acontece? Agora, depois de 3 ciclos ou campanhas, fiz um pedido, porém não coloquei no cartão e sim optei por no boleto, pois simplesmente não veio o boleto, aí fui no site e não consta nenhum débito. Isso, já falei com minha executiva, gerente, e já liguei para lá. Na ligação fica só aquele telemarketing de computador e não me dão soluções. Moral da história, já estou vendo eles me mandarem mensagem de novo falando que estou no SPC. E aí? Olha, Marcos, isso é uma questão muito grave. Você vê que uma pequena falha pode criar um transtorno imenso na vida de uma pessoa. Essa ouvinte ou qualquer outra pessoa, muita gente não vai sofrer nenhum prejuízo se o nome for negativado. Tem pessoas, Marcos, por exemplo, que por alguma questão da vida ou até um erro da empresa, tem um nome negativado. Passa aqueles 5 anos, que é o prazo máximo da negativação, o nome vai ser limpo e a pessoa sequer fica sabendo. Às vezes descobre no futuro que passou por isso no passado e não lhe deu nenhum transtorno. Mas isso pode gerar um transtorno muito grave na vida de outra pessoa, por exemplo. Alguém pode precisar de um crédito por uma questão de saúde e esse crédito vai ser recusado porque o nome foi negativado e nesse caso, inclusive, indevidamente, abusivamente. Uma coisa muito importante é saber se há ameaça da empresa, porque se você recebe uma ligação, uma mensagem, muitas vezes a empresa de cobrança atua de forma abusiva e mentirosa. A lei ela estabelece um procedimento para que seu nome seja anotado em cadastro de extinção crédito, SPC, Serasa, SCPC, Cadins, etc. Então você tem que ser notificado por escrito, certo? Dessa sua possível negativação, e nessa notificação tem que lhe apresentar um prazo dentro do qual você pode procurar uma empresa e tentar resolver o problema. Então muita gente hoje recebe um e-mail, recebe um SMS ou uma ligação já dizendo que seu nome está sujo e muitas vezes não é verdade. Isso é uma forma vexatória de cobrança que inclusive é proibida pela lei. Você pode, inclusive, receber a ameaça de que se você resolver, o nome pode ser negativado, mas às vezes mentirosamente, para forçar ali um pagamento que muitas vezes não é nem devido, da forma como está sendo cobrado. As empresas de cobrança, que na sua maioria são terceirizadas, dizem ao consumidor que o nome já está negativado. Fala-se, Marcos, em bloqueio de salário, bloqueio de aposentadoria. Muitos já falam em possibilidade de tomar a casa da pessoa, se por acaso a pessoa é proprietário de algum imóvel, até de um móvel, um automóvel, etc. Então são formas de cobrança que a lei proíbe, certo? Inclusive quando a dívida existe e você reconhece, a cobrança não pode ser do jeito que a empresa quer. Então quando você recebe esse tipo de ameaça, é muito conveniente que você passe na CDL, a casa do empresário, ali vizinho ao Banco do Brasil, para descobrir realmente se o seu nome foi negativado. A consulta do seu nome, a mera consulta, ela não é cobrada pela CDL. Se seu nome realmente foi negativado e você não concorda com a negativação, se ela foi abusiva, indevida, como no caso da pergunta, você vai solicitar a emissão de um documento de declaração, que ele tem uma onerosidade, eu acho que hoje custa R$8. Você pode discutir judicialmente, Marcos, inclusive a indenização, porque essa negativação que você não reconhece, que não é culpa sua, ela configura, segundo a lei, abalo de crédito. O abalo de crédito ele é indenizável. O que a teoria que prevalece hoje nos tribunais é que não se discute sequer o direito à indenização, ele já existe. O que vai se discutir é o valor da indenização. Mas, enfim, é uma questão muito grave. Principalmente para quem trabalha com vendas, você tem que ter o nome limpo. Quando você é empresário, Marcos, por exemplo, se houver alguma empresa CNPJ, você pode perder o seu status de empresário devido à negativação. É o que diz a lei comercial do Brasil. Então, não é simples, é grave, é sério. A ouvinte, ela já pode, inclusive, procurar o PROCON, se ela achar que está realmente parecendo uma afronta que ela não merece, para tentar uma solução. Nesse caso da consultoria, que a gente vê muito em Caicó, é uma dificuldade muito séria de solução de problemas. Para você se cadastrar, para você passar a ser uma consultora, para você receber cobrança, é tudo muito fácil.
Mas, primeiramente, muitas empresas aqui, elas exigem que eles só permitem o seu contato por meio do telefone fixo, que hoje é muito raro. Tem gente que fica aí, Marcos, zanzando na rua procurando um orelhão, porque não consegue ligar de um celular nem pagando. Isso é uma forma covarde de bloquear do consumidor uma possibilidade de negociação, discussão, de apresentar um problema. Então, tente resolver. Se você tiver um meio de ligar, ligue. Se não conseguir, se você entende que está sendo vítima de uma ilegalidade, procure o PROCON. Se for preciso, procure o Poder Judiciário. Há alguns meios, Marcos, tem até uma questão importante em relação ao nosso primeiro tema, que foi alguém reclamando que não conseguiu atendimento. Marcos, tem 1000 maneiras de você apresentar a reclamação de sua casa. De sua casa. Você pode tentar o contato direto pelo site da empresa. Você pode tentar fazer a reclamação pelo Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um PROCON virtual. Qualquer pessoa tem acesso de sua casa, até do celular. Até de um celular. Se for uma questão financeira, você pode apresentar reclamação para a instituição financeira, pelo Reclame Aqui, para o Banco Central do Brasil, e muitas vezes a solução é pronta, ela é até rápida. Então você tem muitos meios de reclamar. Tente sempre apresentar reclamação, deixe o processo judicial ou administrativo para o seu último recurso, a última carta na manga. Se você não conseguiu sozinho por si, aí você vai procurar o poder público, seja o PROCON na via administrativa ou o Poder Judiciário. Doutor Márcio, bom dia. Tem uma amiga que tem uma dívida no cartão de crédito e acredito que em algum momento ela ligou para a central do meu número. Agora eles vivem ligando para mim, querendo falar com ela. Só ontem ligaram 3 vezes e também ficam enviando mensagem de cobrança. Uma vez até liguei para saber o que havia acontecido, pois o meu cartão estava pago. Posso pedir danos morais? Já passei o número dela, já pedi para retirar meu número do cadastro, mas as ligações e mensagens continuam. Marcos, olha, no mundo do dever ser, no mundo da lei, pode sim. Eu já disse aqui várias vezes que qualquer situação da vida, seja lá o que aconteça, tudo que lhe causar transtorno, tudo que lhe causar uma chateação, pode ser um grande transtorno, um pequeno transtorno, é indenizável, certo? Tudo aquilo que lhe chateie, que não seja culpa sua, é indenizável. No mundo real, não é o tipo de situação que vai fundamentar, por exemplo, uma reparação. O magistrado ele vai entender que isso é um dissabor do dia a dia, do cotidiano que pode acontecer, e fica mais difícil se conseguir uma reparação. O Marcos tem muita indenização, muita gente ganhando dinheiro da justiça. Eu vou dizer aonde? Em mesa de bar. Você conta uma conversa, sempre tem alguém para dizer que fulano teve o nome negativado, Ciclano recebeu ligação, facilmente ganhou 10 mil reais na justiça. Isso é mentira. Gente que ganhou dinheiro fácil na justiça, gente que ganhou muito dinheiro, que o processo foi rápido. Isso não é verdade. Eu digo isso aqui em absoluto. O Poder Judiciário do Brasil inteiro, né, seja o federal, seja os estaduais, precisam de servidores. São muitos processos, são poucos servidores, são poucos juízes ainda. O processo demora, é lento. E nem sempre você vai conseguir aquilo que você almeja. O dissabor do cotidiano, infelizmente, nós vivemos num mundo hoje globalizado, existe a internet. O seu nome, você faz, por exemplo, Marcos, um cadastro numa empresa de telefonia, todos os seus dados estão disponíveis para todas. Você faz um empréstimo com um certo banco e seus dados vão ficar disponíveis para toda a rede bancária do país. Por meio de mala direta, isso pode acontecer. Então a gente está sujeito a certos problemas que são decorrentes dessa globalização, da digitalização, da modernização. Então, em resposta à pergunta, ele pode pedir? Pode. Ganhar, eu não sei, eu acho mais difícil. Hoje, inclusive, existe a lei do Não Perturbe, que já está em plena validade. Pela internet, ele pode ter acesso a uma lista imensa de empresas, as quais qualquer consumidor pode optar por clicar ali e não receber mais nenhuma notificação daquela empresa. Então, qual é a orientação para esse ouvinte? Primeiro, consulta a lei do Não Perturbe, ele faça lá um impeditivo, proíbe essa empresa de ligar para ele, manter contato com ele. Aí sim, se ele fizer uso de uma lei federal que garanta a ele o sossego, e esse sossego não for cumprido, a empresa não cumprir, ele pode sim procurar, porque a via judicial, porque será um descumprimento de uma lei federal em vigor. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Jantes. Marcos, pergunta aí ao Dr. Márcio, que é o seguinte, eu tenho uma assistência técnica, né, de computadores, notebooks, e o pessoal costuma, não é sempre, mas tem várias pessoas que deixam o equipamento lá e não vão buscar. Tipo, eu tenho um notebook lá que tem mais de ano que o cliente deixou e não vai buscar. Então, assim, eu
tem alguma lei que diga que eu sou obrigado a ficar com esse equipamento por certo tempo, ou eu tenho que aguardar mesmo até o cliente vir buscar? Obrigado, tenha um bom dia. Bacana, porque o normal seria algum cliente reclamar que a assistência está demorando a entregar o produto, né? O nosso amigo Tiago está dizendo o seguinte, que lá tem computadores que estão há um ano, e a pessoa não vai pegar esse computador. E aí, qual seria a responsabilidade da empresa com relação a isso? Marcos, isso é um estresse muito grave para Tiago, porque algumas empresas tentam, fica com aquele produto, aí você não sabe o que fazer. Se você pode pensar em vender, você tem medo de vender ou dar um descaminho, no outro dia chegar o dono e ele criar um problema. Olha, existe legislação que trata do assunto, sim. No Brasil, Marcos, existe lei para tudo, né? Para grande problema, pequeno problema. Olha, o prazo em que o fornecedor do serviço é obrigado a fazer aquele produto é o prazo que foi estabelecido para o conserto. Certo? Ou seja, se ele recebe um notebook e ele fala que vai ficar pronto ali em 5 dias, ele tem que cumprir aquele prazo, certo? Nós já houve várias perguntas aqui dos consumidores, onde disseram que deixam um produto lá para ser reparado em 5 dias, com um mês não está pronto. Qual é o prazo? O prazo é do contrato, o prazo é aquele que foi estabelecido inicialmente. Então, nesse caso, o vento que bate lá, bate acolá, né? A lei que vale para Zé, vale para José também. Então, o prazo que o fornecedor do serviço, o assistente técnico, tem a obrigação de fazer o produto seria o prazo da entrega. Obviamente, ele pode estabelecer até em contrato um prazo um pouco maior. Algumas pessoas guardam aquele equipamento por até 15 dias após o reparo, 30 dias após o reparo. Marcos, passado esse prazo, esse contrato de depósito, quando você deixa o serviço, o equipamento, seja qual for, numa assistência técnica, ali se inicia, além do contrato da prestação do serviço técnico, um contrato de depósito também. Ou seja, Tiago, ele é obrigado, ele tem a obrigação da guarda daquele equipamento. Inclusive, se acontecer um caso de furto, roubo, ele vai ter que responder junto ao consumidor, ao dono do equipamento, pelo equipamento que foi perdido, porque ali é um contrato de depósito. Dentro do prazo de entrega, esse contrato de depósito ele tem que ser gratuito, porque a finalidade básica aí não é o depósito, e sim um reparo daquele equipamento. Então, se passar o prazo estabelecido em contrato, aí ele vai ter que criar um pequeno contrato. Não vai ser suficiente, por exemplo, um recibo muito simples. Então, ele pode estabelecer, inclusive, uma onerosidade para esse depósito. Olha, seu notebook vai ficar aqui durante um mês esperando você vir pegar. Depois desse mês, eu posso cobrar tantos centavos por dia, tantos reais por quinzena, por mês, porque eu estou sendo obrigado a dar uma guarda, ou seja, é um trabalho que pode ser cobrado, pode ter uma onerosidade. E se passar um certo período, ele pode transformar esse depósito em depósito judicial. Ele pode apresentar esse equipamento na via judicial para um juiz de direito, né, onde ele pode deixar lá em depósito e cobrar pelo período que ele ficou com a guarda. Ou seja, é uma legislação que não é simples, mas existe. Então, dentro do prazo que foi estabelecido para o reparo, o prazo de retorno do consumidor, ele não deve cobrar pelo depósito. Passado esse prazo, ele pode cobrar sim por dia, por semana, por quinzena, por mês. E passado um certo período, ele já pode, inclusive, transformar esse depósito oneroso em depósito judicial. Ele apresenta na via judicial e, junto com essa apresentação, onde também não será gratuito, será oneroso, ele já pode entrar com ação de cobrança, tanto pelo reparo como pelo período que ele ficou com a guarda daquele equipamento, seja que equipamento for, Marcos. Pode ser um celular, pode ser uma geladeira, um fogão, pode ser até um automóvel. Para fechar, nosso ouvinte pergunta diz aqui que foi no supermercado e comprar água sanitária. A promoção começou um dia antes, no outro dia já não tinha mais produto. O que o cliente pode fazer? No encarte tem até enquanto durar o estoque, mas normal, no outro dia não tem mais? Olha, Marcos, o que seria errado, o que é proibido seria propaganda enganosa, que acontece inclusive no Brasil ainda. Alguns supermercados colocam no encarte produtos com preços irreais, mas esse produto nunca existiu. Ele está ali como um chamariz, uma isca, para levar o consumidor até aquele estabelecimento. Ele vai ver que não tem aquele produto, vai comprar outros, um pouco mais caros. Isso aí é proibido, isso aí pode gerar uma punição muito severa, muito grave contra o estabelecimento. Digamos que o produto exista em pequena quantidade, ele pode até limitar a quantidade de produtos por pessoa, certo? Mas no momento que você abre uma promoção, que você coloca no encarte, você tem que ter uma quantidade razoável, certo? Você não pode abrir uma promoção com 2, 3 caixas de água sanitária, que vai para a cidade de Caicó inteira, e deixar ali no encarte como sendo um chamariz. Você não vai conseguir se defender, se esconder com esse dizer enquanto durar o estoque, porque pode ficar comprovado que uma propaganda abusiva, uma propaganda enganosa, que na verdade se tratava de uma isca para
é atrair o consumidor e levar a fazer compras mais caras. Então, cada caso é um caso. O que seria de plano uma irregularidade muito grave seria nunca existir aquele produto disponível naquele estabelecimento, embora conste no encarte. Mas se ele existiu, se ele durou ali um dia, dois, depois acabou, o supermercado ele pode ser investigado sim, para saber quantos colocou, quantos liberou. Muitas vezes, Marcos, tem casos aqui que os supermercados, não estou dizendo em Caicó, certo? No âmbito nacional, em Caicó isso não aconteceu ainda, graças a Deus. Mas se coloca ali, abre aquele período promocional, se coloca um pouco de material do estoque nas prateleiras, acaba e o resto fica guardado. Fica guardado para ser vendido depois que voltar ao preço normal. Isso é absurdo, isso é muito errado, é irregular. Então, cada caso é um caso. Seria primeiramente um caso de conversa, falar com o gerente, com o chefe de setor, saber o que foi que houve. Às vezes, Marcos, realmente acaba aquele produto e ainda dentro do prazo do encarte chega mais uma remessa daquele produto. Principalmente nos supermercados que trabalham em rede, certo? Que não são isolados, trabalham em rede. A distribuição é por rede também, então pode acontecer esse tipo de problema. Então, saber o que houve, saber se realmente desde o início tinha ou não tinha aquele produto, quantos foram colocados, saber de fato se o estoque já zerou, porque se tem estoque lá nos armazéns, então o produto ele, obrigatoriamente tem que ser disponibilizado, ele não pode ficar guardado. E se for comprovado no fim a irregularidade, pode ser apresentada a reclamação via PROCON ou até via judicial também. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu agradeço pelas perguntas, certo, meu amigo? Dá tempo o recado do coração. Sim. Então, todos os beijos e abraços do mundo para minha namorada ali, que está nos ouvindo lá em Poeira, para minha mãe, que está nos ouvindo lá em casa agora. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira.